seguinte, há um tempinho a Marina fez um vídeo aqui no canal contando sobre a experiência dela de comprar um Nintendo Switch em 2023 e como ela sempre quis ter um videogame portátil. Bom, agora chegou a minha vez de contar minha experiência usando um Nintendo Switch Lite, que, em resumo, é o portátil do portátil. Então, bora logo pra esse vídeo. Olá, eu sou a Sara Souza e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Pinta Nerd. Eu comprei o Nintendo Switch Lite uma semana depois que a Marina comprou dela, lá pela terceira semana de agosto. E isso tudo só porque ele tava no precinho, sério. Olha o preço disso, R$1.000, é, 999. E eu acabei comprando porque a maioria deles que eu vi em lojas vendendo e sempre que entrava em alguma promoção, tava custando lá por 1.200, 1.100. E eu não achava que valia a pena, principalmente porque ele não vem com nenhum jogo. Então, tipo, eu ia comprar o Switch e ainda ter que gastar uns R$300 pra comprar algum jogo e me divertir com ele. E nessa de acabar pagando em R$1.000, eu consegui pagar por 999 e dividir em 12 vezes, então, no precinho aí todo mês, né? Então, saiu muito mais em conta. Então, agora que tá na Black Friday, tá chegando aí várias datas comemorativas, fica de olho em loja física aí no site, porque pode ser que você também encontre no precinho. Principalmente se for esse aqui, que o meu saiu por R$1.000, que nem eu falei. E assim, eu preferia muito ter comprado o amarelo ou o preto, mas acabou sendo aqui, esse rosinha aqui, e ele saiu no precinho. E o amarelo preto nunca vi em promoção, ou nunca entra em promoção. E é muito caro, não valia nada a pena. O importante é conseguir comprar o meu, independente da cor. Dito isso, vamos comparar aqui a diferença entre o Lite e o V2. Não vou colocar nem o OLED aqui nessa comparação, porque a Marina já fez a comparação entre o OLED e o V2 aqui nesse vídeo. Então vamos logo falar aí o que me fez ter interesse em comprar um Nintendo Switch. Primeiro ponto, acredito que para a maioria das pessoas que acaba comprando esse videogame, é o fato dele ser portátil e também você poder colocar ele na TV, né? Usar ele como console na TV. E aqui eu só quero comparar o que seria a versão tradicional e o que seria a versão mais compacta dele, pra vocês verem quais que são as reais diferenças. Queria dizer que eu encontrei essas diferenças no site da Nintendo, porque essas comparações você consegue fazer diretamente por lá, porque eles te mostram bonitinho quais que são as diferenças dele e tem as especificidades de cada um deles que você consegue encontrar lá diretamente. A mais perceptível de todas é o tamanho, já que o Nintendo Switch é menor, tem uma tela menor, ele é mais compacto e não vem nenhum tipo de acessório que nem o V2. Tanto é que a sua entrada não serve para outras coisas além de carregamento. Sim, eu já tentei até conectar um monitor com ele para ver se ia funcionar e não. E no próprio site lá da Nintendo, que nem eu disse, fala entrada USB-C, apenas carregamento. E quando o aparelho tem outras funções, normalmente ele indica, que nem na comparação do V2 e do OLED, ele fala que é o encaixe para colocar também na televisão, no dock dele para conectar com a televisão. A tela do Lite tem cerca de 5,5 polegadas ou em torno de 14 centímetros aí, se você for pegar uma régua. Enquanto o V2 tem 6,2 polegadas, que é mais ou menos 15,8 centímetros. Mais ou menos isso aí, o dele. Não é uma diferença tão gritante, já que a tela do V2 tem bordas tanto quanto o Lite, diferente do OLED, que não tem nenhum tipo de borda, não faz nenhuma diferença. No geral, pra mim, é uma tela pequena de qualquer forma. Ainda é uma tela maior do que um celular, mas é uma tela pequena. Segundo a comparação, ele é mais leve. Amém, né? Já que ele é menor, a gente espera que seja mais leve. Pesando cerca de 276,7 gramas, enquanto o V2 pesa 399 gramas. Então, ele já não incomoda tanto quando você segura ele em determinadas posições. Mas não se engane, porque ele não é nada ergonômico, assim como todas as outras opções do Switch, não tem ergonomia nenhuma. Então, pra segurar, pode ser que comece a doer ou machucar seu punho depois de algum tempo, dependendo da posição que você tá. Então, sempre recomendo o acessóriozinho pra pegada, pra ajudar e você não ter tanta dor assim. Pra quem tem tendinite, é o terror essa falta de ergonomia, e eu posso dizer com propriedade, pois eu tenho muita. Agora, a terceira e última comparação que eu tenho, assim, que eu vi de maior diferença e tal, é a bateria. Não tem como esperar que ele tenha uma bateria grande, já que ele é deste tamanho. Enquanto a bateria do V2 tem em média de 4,5 a 9 horas de autonomia, isso porque ele tem 4.310 mAh, então ele é uma bateria, mais ou menos uma bateria de celular hoje em dia, e ele dura isso. Enquanto o Lite tem em torno de 3 a 7 horas de autonomia, tendo em vista que ele 3.570 mAh. Esse tempo de autonomia é só uma média que tem ali conforme o uso, pois pode variar dependendo do jogo aí que você tá
jogando e quanto que ele consome do software e da carga ali do aparelho. E assim, o Lite é mais compacto, então não dá pra esperar que ele tenha uma bateria wow, porque ele é menor, então consequentemente a bateria dele precisa ser menor pra caber tudo que precisa caber dentro dele. Basicamente, são essas as diferenças entre os dois, pelo menos que eu consegui encontrar que era mais chamativa entre eles, ou seja, nada que vai atrapalhar a sua experiência ou que vai mudar o desempenho dele durante o jogo. O que eu acho que vai mudar mais de experiência mesmo é a opção de você colocar na televisão ou não, mas isso vai depender do seu uso ou do que qual que é a sua proposta que você quer pra esse videogame e quanto você tem pra gastar com esse videogame. Ah, não tenho muito, mas eu quero? Recomendo o Lite. O Lite pode ser a melhor opção pra você, isso se você achar no precinho, porque é o que eu disse, os jogos não são tão baratos, se você quiser jogar os jogos da Nintendo mesmo, não são tão baratos, e comprar ele e depois comprar um jogo vai sair tudo muito caro. E o V2 tem a opção já com um jogo que dá uma ajudadinha aí. Para contar a minha experiência sobre esse game, acho válido dizer que eu não tenho memórias afetivas ou nostálgicas com Nintendo ou nada do tipo. Já que na minha infância eu tive um Mega Drive 3 que durou pouquíssimo tempo. Depois que ele quebrou precocemente, eu não tive nenhum outro videogame, vi jogando na casa de amigos, na casa de primos, outros tipos de videogame, outros tipos de jogos. E tá, pra não falar que eu não tive nenhum vínculo lá com 10, 12 anos, eu tive um emulador de NES, que aí eu joguei muito Bomberman e Top Gear. E eles são os meus favoritos até hoje. Mas nada que fizesse eu criar esse vínculo que eu vejo as pessoas que falam sobre a Nintendo com muita paixão, criam conteúdo sobre isso, de memórias afetivas, de jogar com a família, jogar com os amigos em casa, ter o videogame ali, ter os seus momentos de reunião para jogar algum jogo, principalmente Mario Kart, ou outros jogos de multiplayer, que é o grande forte da Nintendo, no meu ver, e amam cada um dos jogos que eu nunca nem ouvi falar na minha vida. Então, eu acho que essa é uma parte importante sobre a minha experiência com esse videogame. E você, tem alguma relação nostálgica com a Nintendo? Algum jogo assim que te marcou muito? Foi videogames da sua infância? Já deixa aí nos comentários qual que foi, qual que é o seu favorito, que eu quero muito saber se vocês têm essa relação, ou vocês são como eu, que não tem tanto essa relação, foi entender mais, foi ir atrás, foi começar a gostar, adquirir gosto depois de mais velho, que teve seu próprio dinheiro e comprou seu videogame. Porém, desde seu lançamento lá em 2017, eu quis comprar ele pelo fator portátil e poder vivenciar esses jogos exclusivos. O que finalmente consegui. Bom, o console, né? Porque os jogos nem tanto, já que eles custam bem caros pro meu gosto e dificilmente tem uma promoção que eu considero boa de verdade. Por isso, durante esses 2 meses que eu tenho ele, foi um pouco difícil eu achar um jogo que eu gostasse, ou que eu criasse um vínculo de verdade e que acabasse brilhando meus olhos pra eu querer jogar por mais tempo e querer de fato usar meu console. Aí eu comecei a pensar, nossa, eu gastei o dinheiro pra isso, pra não usar. E quem conseguiu esse feito, de fato, foi um jogo indie, já que eles são bem mais em contas, tem diversas promoções o tempo todo e você consegue comprar jogos por até menos de R$80. E que, inclusive, eu recomendo muito, pra você aproveitar muito mais do seu Switch, é comprar os jogos independentes. Eles normalmente têm pra todas as plataformas, mas tem jogos que eu olho e falo assim, esse é legal jogar no PC, não, esse é legal jogar no videogame. Pra mim, tem a variação do estilo de jogo e como eu quero jogar ele. E assim, quando eu tenho esse pensamento, outra coisa que eu penso é, sem falar que eu trabalho o dia inteiro sentado na mesa do computador e nem sempre eu quero ficar horas e horas ali na mesma posição pra poder jogar um jogo. E ele não é tão confortável assim passar tanto tempo. Eu tenho uma cadeira dessa e às vezes me incomoda um pouco. E com o Switch ele me proporciona a opção de jogar sentada no sofá, na cama, no condomínio enquanto eu tomo sol. A bateria não parece muito, mas que não são poucas horas de jogo que ele vai te proporcionar. Mesmo não sendo poucas horas de jogo, nem sempre parece ser o suficiente, já que toda vez que você aperta o botãozinho de desligar, ele entra em stand-by, ele simplesmente não desliga. Então, toda vez você precisa desligar, e é um certo trabalho, eu acho, porque você tem que segurar o botão e ir lá na opção pra poder desligar ele, e se ele ficar em stand-by, ele acaba gastando a bateria mesmo você não usando ele. De qualquer modo, ele ainda está ligado, ele só tá numa tela de descanso, é igual o seu celular, você bloqueia a tela e ele continua gastando bateria, em menor quantidade, mas ele continua gastando bateria. E não tem como você simplesmente colocar em stand-by e depois ir lá e colocar na base de carregamento pra manter a bateria dele sempre em 100%. Com ele isso não funciona, só se você ficar colocando toda hora na tomada, só que eu não recomendo porque deve fazer um mal pra bateria dele. Contudo, mesmo com seus pontos negativos, tem um jogo que me fez brilhar os olhos e eu estou amando jogar. Cult of the Lamb. Ele está me fazendo me divertir muito e eu não quero mais largar o videogame e continuar jogando e jogando e jogando. Não vejo a hora de um jogo da Big N finalmente fazer eu brilhar os olhos e me encantar desse jeito. Mas talvez demore um pouquinho, já que a maioria dos seus jogos custam em torno de 250 a 350 reais, o que pra mim é muito, e é difícil ter uma promoção, então eu vou ter que esperar um pouco mais pra esse momento.
E você que tá assistindo esse vídeo, acha que ele vale a pena pra você? Ele tá valendo a pena pra você? O que decidiu aí? Vai comprar o seu? Então, não se esquece de deixar a sua resposta aí nos comentários. Deixa o like nesse vídeo pra fortalecer demais aí o canal. Se inscreve também, assim o YouTube vai entender o tipo de vídeo que você gosta de assistir, que conteúdo você quer assistir, te recomendar mais conteúdos parecidos com esse, não só meu, como de diversos outros canais. Bom, vou ficando por aqui, até mais!